Olá pessoal, tudo bem? Nesta nova videoaula nós vamos falar sobre ligação química, ou melhor dizendo, ligações químicas, porque existem mais de um tipo. E o que seria uma ligação química? Nada mais é do que a união entre um ou mais átomos. Quando eles se unem, eles formam uma ligação química. E essa ligação química ela é bem estabelecida e é a partir dela que os materiais eles vão apresentar determinadas propriedades. E essas propriedades vão diferenciá-los, certo? Bom, existem basicamente três tipos de ligações químicas. A primeira ligação ela acontece entre um elemento metálico e um elemento não metálico. Quando a gente olha na tabela periódica, estamos com ela aqui na nossa frente, esses elementos que estão aqui, a maioria deles que estão na cor roxa, eles são os metais. Então, quando esses elementos se ligam a esses poucos elementos que estão em amarelo, que são os não metais, a gente diz que a ligação é do tipo iônica. Então, vamos escrever isso aqui. Então, quando elementos metálicos, quando um metal se liga a um não metal, desculpem a caneta está um pouco ruim aqui de tanto usar, a ligação ela é chamada de ligação iônica, tá? Ligação iônica. Por outro lado, quando dois elementos não metálicos se ligam, porque isso acontece muito na natureza, por incrível que pareça, por mais que pareçam poucos elementos, eles existem em grande abundância, em muita quantidade na natureza. Quando eles se ligam, dois não metais, eles vão formar outro tipo de ligação, que é a ligação covalente. Então vamos escrever aqui em ligação entre não metal mais não metal. Agora ficou ruim. Então a ligação entre dois elementos não metálicos, ela é chamada de uma ligação covalente. E por fim, quando dois metais, que é muito provável de acontecer, como eles são em grande quantidade, quando dois metais se ligam, a ligação ela é chamada de ligação metálica, como o próprio nome já diz. Então vamos escrever aqui: metal mais metal. A ligação é do tipo metálica. Nós falaremos neste vídeo apenas das ligações iônica e covalente, já que elas são as mais importantes. A ligação metálica ela é menos importante em termos de quando vocês forem fazer concursos como vestibulares, por exemplo, elas aparecem em menor frequência, tá bom? Então a iônica e a covalente são as mais importantes. Então vamos dar mais ênfase neste vídeo às ligações iônica e covalente. Começando com a ligação iônica. Pessoal, a ligação iônica, vou colocar um tópico aqui. Ligação iônica. Ela acontece da seguinte maneira: nós temos que olhar em qual família o elemento químico se encontra. Então, se ele se encontra, vamos lá, família 1A, família 2A, pula tudo isso daqui, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, quando o elemento está na família 1A, 2A e 3A, ele vai se ligar a um elemento da família 4A, 5A, 6A e 7A. Por quê? Porque 1A, 2A e 3A são os metais. Lembra que a gente falou? Olha lá, ligação iônica, metal, não metal com metal.
E já na família 4A, 5A, 6A e 7A são os não metais. Então vai acontecer dessa maneira. Então 1A, 2A, 3A vai se ligar a 4A, 5A, 6A e 7A. Vamos ver um exemplo de como que isso acontece, tá? Vamos lá. Um elemento da família 1A. Vamos escolher aqui um elemento da família 1A. O sódio, que é um elemento muito representativo, representado pelo símbolo Na. Ele tem um elétron na última camada. Por quê? Porque ele está na família 1A. Então vamos representar lá. O sódio, o Na, ele tem um elétron. Então vamos colocar uma bolinha assim para representar que ele tem um elétron na última camada, certo? Quando ele se aproxima de um elemento dessas famílias aqui, 4A, 5A, 6A, 7A, vamos escolher, sei lá, um da família 6A, um elemento da família 6A. O oxigênio, também, que é uma família muito representativa. O oxigênio ele tem 6 elétrons. Então vamos fazer lá o oxigênio e os 6 elétrons ao redor dele. 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é a tendência segundo a regra do octeto? O que é a regra do octeto? Muito comentada nas ligações químicas. A regra do octeto, pessoal, ela diz que um elemento ele ganha ou ele perde elétrons para ficar estável. E ele vai ficar estável geralmente com 8 elétrons, mas isso não é regra, isso pode ter exceção. Por exemplo, o hidrogênio ele não fica estável com 8 elétrons, ele fica estável com 2 elétrons. O hélio ele fica estável com 4 elétrons e assim por diante, tá? Então existem algumas exceções. Então vamos lá. O sódio, como ele tem um elétron só, a tendência dele energética é de doar esse elétron, porque doando esse elétron, ele vai ficar com 8 na camada anterior. É que aqui a gente não representou as camadas, tá? Ele fica com 8. Então vamos mostrar aqui, ó. Quando ele doa esse elétron para o oxigênio, então ele fica com 8 na camada anterior, certo? Então ele fica estável. Só que vamos parar para pensar. O oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e recebeu mais um do sódio, então ele ficou com 7. Para ficar com 8, ele precisa de mais um. Então a gente precisa de mais um sódio com seu 1 elétron. Então mais um sódio que vai doar mais um elétron para o oxigênio. Então como que vai ficar isso? Qual que vai ser o resultado disso? Nós vamos ter 2 sódio, um sódio aqui em cima, que perdeu um elétron. Quando ele perde um elétron, a gente coloca uma carguinha positiva para dizer que ele perdeu uma carga negativa. E outro sódio aqui embaixo também para mostrar que ele perdeu a carguinha positiva dele. Desculpa, a carga negativa, que ele ficou positivo. E o oxigênio, por sua vez, um oxigênio só, ganhou 2 elétrons. Ele ficou com 2 menos, porque ele ganhou 2 elétrons, tá? Então vamos olhar como que fica o balanço disso, como que vai ficar. No final, a gente vai chegar numa fórmula química. Nós temos 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então nós temos um equilíbrio de cargas. Então quantos sódios nós temos aqui? 2. Então vai ser Na2. Eu vou colocar o 2 aqui embaixo, porque agora a gente está escrevendo uma fórmula química. Quantos oxigênios nós temos? Um só. Mesmo que ele tenha uma carga duplamente, na fórmula a gente não representa a carga. A carga só mostra que ele
recebeu 2 elétrons, tá bom? Então essa daqui é a fórmula química de uma substância chamada óxido de sódio. Vamos escrever o nome aqui. Óxido de sódio. E a ligação química da substância óxido de sódio, essa ligação entre o oxigênio e o sódio, ela é do tipo iônica. É uma ligação iônica, tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar o vídeo para ligação covalente para outro momento, porque já deu 10 minutos, tá? Então, em outro momento eu gravo um vídeo só de ligação covalente, que também vai dar um vídeo bem gigante, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.